Nós vamos trabalhar um gorro para bebê usando fio especial para bebê, agulha Clover 3 milímetros, para que a nossa peça fique bem elástica. Nós vamos iniciar pela barra, fazendo 74 correntes bem soltas, para que ele fique com uma abertura boa e não encolha depois. Sempre assim, 74 vezes. Feito 74 correntes, você vai pegar a primeira corrente que você fez, introduzir a agulha e fechar com ponto baixíssimo. Eu estou fazendo apenas a amostra porque o meu já está pronto. Faça 3 correntes para subir. Laço a agulha, na corrente à frente, um ponto alto. Laço, na próxima, outro ponto alto. Trabalhando desta maneira até o final, nós vamos ter um total de 74 pontos altos. Chegando ao final, introduza a agulha na terceira corrente do primeiro ponto e feche com um ponto baixíssimo. Introduza a agulha passando por baixo do ponto anterior e faça um ponto baixo, desse jeito. Esse ponto baixo será contado como a primeira corrente, a segunda e a terceira. Laço a agulha, no próximo ponto você vai introduzir a agulha por trás e trabalhar o ponto normal. Laço, próximo pela frente. Laço, o próximo por trás. Laço, o próximo pela frente. Estamos montando o ponto barra um por um. O próximo por trás. Sempre desse jeito até o final. Um pela frente e um por trás. Observem como ele vai ficando bem sanfonadinho. Chegamos ao final, você vai contar o ponto baixo, mais 2 correntes e fechar com um ponto baixíssimo. Passe a agulha por baixo do ponto, lace e faça um ponto baixo, 2 correntes. Lace a agulha, o próximo ponto que está em relevo por trás será trabalhado em relevo por trás. Laço, o próximo está em relevo pela frente, será trabalhado em relevo pela frente. Sempre desta maneira. Nós vamos fazer um total de 4 a 5 carreiras. Sempre assim, repetindo os pontos como se apresentam. Trabalhamos aqui a barrinha para o nosso gorro. Fiz um total de 4 carreiras. Caso você queira isso maior, basta fazer mais. De onde nós paramos, 3 correntes para subir, laço a agulha. No ponto à frente, um ponto alto. Laço no próximo, outro ponto alto. Laço no próximo, outro ponto. Temos um total de 4 pontos altos. Nós vamos pular o pontinho à frente, no próximo, prendo com um ponto baixo. 3 correntes para subir, laço a agulha. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, outro ponto. No próximo, outro ponto. Vamos pular o pontinho à frente, no próximo, prendo com ponto baixo. 3 correntes, laço a agulha, no próximo, um ponto alto, no próximo, segundo, no próximo, terceiro. Pule um ponto, no próximo, prendo com ponto baixo. Trabalhe assim até o final. Chegamos ao final. Vamos fazer as 3 correntes, laço a agulha.
no ponto à frente, um ponto alto, no próximo, segundo, e no último ponto, o terceiro. Este terceiro ponto, você vai introduzir a agulha no mesmo pontinho que saímos com as primeiras correntes iniciais. E vamos fechar com um ponto baixíssimo, desse jeito. Trabalhamos aqui a primeira carreira do ponto tijolinho. Vamos voltar desta maneira. Virei a minha peça e vou fazer 3 correntes, laço a agulha nesse mesmo pontinho, um ponto alto no mesmo lugar, 2 pontos altos no mesmo lugar, 3 pontos altos. Vamos introduzir a agulha pegando a primeira corrente que nós temos do primeiro tijolinho à frente e prender com ponto baixo. 3 correntes, laço a agulha, abraçando estas correntes do tijolinho da carreira anterior, 1, 2, 3 pontos altos. Vamos novamente introduzir a agulha sobre a primeira corrente que temos do tijolinho anterior. Prendo com ponto baixo, 3 correntes, laço, passando a agulha por dentro das correntes. 1, 2, 3 pontos altos. Da mesma maneira, sempre assim, até o final da carreira. Chegamos ao final da segunda carreira. Observem que nós temos aqui o último grupinho. Vamos introduzir a agulha na corrente e fazer um ponto baixo. A partir daqui, vamos virar a nossa peça. Faça 3 correntes, laço a agulha, no mesmo ponto baixo que você prendeu anterior, um ponto, 2 pontos, 3 pontos. Introduz a agulha na corrente do tijolinho anterior e prendo com ponto baixo. 3 correntes, laço a agulha dentro da alcinha, repetindo os 3 pontos altos no mesmo espaço. Já prenda no próximo. Trabalhe assim até o final. Chegamos ao final. Temos aqui o último grupinho. Trabalhei o último da carreira, introduzo a agulha na corrente e prenda com um ponto baixo apenas. Nós estamos trabalhando em carreiras abertas para ser costurada depois. Vamos voltar fazendo 3 correntes, laço e agulha no mesmo pontinho, um ponto, 2, 3. E vou prender na corrente como a carreira anterior. Nós sempre vamos trabalhar desta forma. Você vai continuar trabalhando por 18 a 20 centímetros, medindo desde o início. Sempre assim, virando a peça para facilitar. Desse jeito. Tá estudando, princesa? Fala oi, fala. Fala oi para as meninas. Fala, oiê. Caiu. Mamãe vai pegar. Trabalhamos o comprimento para o nosso gorro. Observem que ele ficou aberto, nós vamos fechar o mesmo. Você vai cortar o fio deixando um pedaço já para essa costura. Nós vamos costurar usando uma agulha de tapeceiro. Fazer a costura, o fio está do outro lado, você vai passar para este. E nós vamos fazer pontinhos bem delicados de um lado e do outro. Sempre assim, até o final, até chegar na barrinha do nosso gorrinho. Eu pego sempre apenas um fiozinho, desse jeito, de um lado e do outro, para ficar uma costura bem delicada.
Costura pronta vai ficar assim. Para acabamento eu vou usar o fio Spin. É um fio anti-alérgico e ele tem bolinhas que combinam com o fio que eu usei. Para iniciar este acabamento, eu peguei uma agulha número 4 milímetros para trabalhar este fio. Nós vamos introduzir a agulha em qualquer ponto da nossa peça. Puxar o fio, fazer um ponto baixo, uma corrente no ponto à frente, na alcinha do tijolinho, um ponto baixo, uma corrente no ponto à frente, sempre pontos correspondentes ao fio que estamos trabalhando. Então, vai depender da distância de cada ponto. Nós vamos trabalhar sempre assim, fazendo uma carreira em pontos baixos. Em toda a volta da parte superior. Os espaços são regulares, para que ele não fique sobrando muito, enrolando muito. Sempre desse jeito. Observem como ele fica. Chegamos ao final, você vai introduzir a agulha no primeiro ponto feito, puxar o fio e fechar com um ponto baixíssimo, cortar e arrematar. Observem como ficou a parte superior do gorro. Caso você ainda não tenha este fio fantasia, basta fazer o que estamos trabalhando aqui agora. Na agulha de tapeceiro, vamos usar um fio duplo e vamos amarrar a nossa peça, passando a agulha desta maneira, um pouquinho abaixo do acabamento, para fecharmos o topo do gorro. Dando a volta completa. Após ter passado, nós vamos fazer a amarração para o gorrinho, puxando bem e fazendo uns 2 nozinhos para ficar bem firme. Desta maneira. Observem como fica a parte superior, com o acabamento com fio Spin. Essas 2 pontinhas a gente vai passar para o avesso e cortar bem rente. Nós vamos trabalhar puxando com a agulha mesmo, passando elas por dentro. Nosso gorrinho pronto vai ficar assim. A parte superior do gorrinho